Emagrecimento é assunto de muitas rodas de bate-papo e campo fértil para teorias e promessas, mas o assunto é sério. Afinal, a obesidade é causa de muitos problemas de saúde que poderiam ser evitados. E para falar de um assunto tão importante como esse, eu converso com a professora doutora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Copenhague e na Faculdade de Medicina da USP, doutora Fabiana Venatti. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Obesidade, né? Hoje tem uma grande discussão em relação à obesidade. Uma corrente que, enfim, alerta muito e acho que muitas vezes pesa na mão em relação aos perigos dessa obesidade. E uma outra corrente que, não, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, enfim, e também pesa um pouco na mão. Os dois lados têm ali uma justificativa plausível para essas defesas, mas eu queria que você falasse um pouco da obesidade em si, que ela representa como problema de saúde. Eu acho que os dois lados podem e devem coexistir, né? Então, acho que há duas visões. Então, a visão de... Aliás, acho que a pergunta que não quer calar, se a obesidade ela deve ser considerada como uma doença ou não. Mas eu diria que as pessoas que defendem que ela não deva ser considerada como doença são pessoas que tentam evitar a estigmatização da obesidade, né? Então, a culpa no sujeito, o preconceito, culpabilizar aquela pessoa por ela ser obesa como se fosse culpa dela, como se ela quisesse, né, ter a obesidade. Então, assim, eu acho que esse é um lado. O outro lado é entender a obesidade como doença no sentido de que isso facilita o tratamento, o acesso ao tratamento pelas pessoas com obesidade. Então, eu acho que, eu não sei se eu tenho uma resposta para essa boa pergunta, mas muito se discute em relação a isso no Brasil. Então, nos Estados Unidos isso também é bastante discutido. Então, eu vi um congresso, por exemplo, onde se discute o CID, por exemplo. Então, lá existe um CID para obesidade, em que a pessoa... ela tem um IMC acima de 30, em função de um excesso de comer muitas calorias. É exatamente isso que está escrito, ou seja, é uma coisa horrível. Você coloca lá no formulário para uma pessoa, ela é obesa porque ela come muito. Né? Então, assim, então é um estigma fator, né? Imputado ali para uma pessoa que não ajuda ela, só atrapalha. Então, a gente tem dados de que o estigma da obesidade, ele promove um risco maior do que a própria obesidade, né? O risco de mortalidade daquela pessoa, porque a pessoa, por se sentir estigmatizada, ela não busca o tratamento. Então, isso é uma questão que eu acho que ela é importante. A outra questão é a gente não ignorar que, obviamente, o excesso de peso, o excesso de adiposidade está associado a um risco maior de doenças cardiovasculares, de diabetes e de mortalidade. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, por isso que eu acho que os dois lados, eles podem e devem coexistir. Então, se a gente encarar a obesidade como uma doença e isso auxilia no acesso ao tratamento, isso é muito positivo. E a gente não precisa estigmatizar as pessoas. E eu acho que isso vem avançando muito com o entendimento das causas da obesidade. Eu não sei se a gente entende 100%, mas a gente entende hoje que vão muito além da força de vontade daquela pessoa. Né? Ninguém ninguém fica obeso porque quer ficar obeso. As pessoas, elas ganham peso em função de uma série de fatores, que muitas delas estão lá no cérebro. Né? Então, por questões de fome e saciedade, que são mais alteradas. Então, não é uma simples questão de força de vontade, não é foco, força e fé. É muito difícil. E quem entende e quem acha que é foco, força e fé, é porque não sofre com o problema. 2035, a OMS tem uma previsão que mais de 50% da população mundial vai ser obesa. Né, que é um número que, se você pensar em saúde pública, como você correlaciona, né, a obesidade com maior chance de desenvolver uma série de doenças, existe um sinal vermelho aí sendo acendido para que isso, de alguma maneira, seja olhado, né? Coisa que não é olhado muito, assim, que eu falo do estilo de vida. Você tem muito tratamento, então, pessoal, e pouco se fala em relação a esse estilo de vida que está relacionado com a obesidade. A gente sabe que não é só isso. E aí... Se 50% da população está ficando obesa, numa era em que nunca se teve tanta informação, que a indústria do bem-estar nunca teve tanto produto e nunca faturou tanto. Nos últimos 3 anos, ela duplicou o faturamento. E mesmo com informação e ferramentas, esse controle não está sendo eficiente. Pelo contrário, a gente se conhece há muito tempo, a gente estudou na mesma faculdade, se a gente pegar a linha do tempo, só piora. E aí eu costumo dizer o seguinte, que
existe um problema no meio ambiente. E a gente vai reagindo a esse meio ambiente, a gente se adapta ao meio ambiente. O tal de Darwin já falava isso. E a gente tem um meio ambiente hoje que é perigosamente confortável, né, com muita tecnologia que vai tirando o nosso movimento diário. O preço da caloria caiu muito se você comparar com 30, 40 anos, e a oferta de alimento está aí. Se a gente for avançar nessa história, a gente pode falar do sono, que hoje as pessoas dormem muito pior. Isso vai ter um reflexo ali em menor disposição para se exercitar, maior consumo de calorias. Maior consumo de calorias. Como resolve essa situação? Difícil, né? É difícil porque, primeiro, né? Primeiro a gente precisa ganhar autonomia nessas escolhas. E é muito difícil, porque o ambiente não favorece que a gente faça atividade física, ele não favorece que nós nos alimentemos melhor. Então, a gente não pode ignorar o fato de que existem muitos alimentos hiperpalatáveis que são prontamente disponíveis e que não são tão caros assim, ou que são até muito mais baratos, muitas vezes. É fácil você carregar do que uma fruta. Então, você tem a praticidade, você tem a falta de tempo das pessoas de voltarem para a cozinha, de cozinhar. Então, essa é de novo, um trabalho de formiguinha que a gente vem tentando fazer, né, enquanto academia aí no mundo da nutrição. Não academia de ginástica, né? Academia científica aí. Mas é difícil da gente... Porque, de fato, é complexo. Ninguém vai ter uma resposta pronta do porquê isso tem acontecido num espaço tão curto de tempo quando a gente considera toda a nossa evolução. Mas, com certeza, é o meio ambiente, porque a nossa genética ela vem sendo pouco mudada. Claro que há mecanismos epigenéticos, que a gente chama, que são responsáveis ali, mas eles justamente acontecem em função do meio ambiente. Então... de novo, eu não vou ter uma resposta simples, mas eu acho que precisa passar por políticas públicas, a gente não consegue fugir disso. Então, eu fechar os olhos e achar que isso vai só fazer parte da escolha das pessoas é, assim, uma ingenuidade muito grande. Sim. Porque nós não fazemos escolhas. A gente achar que a gente escolhe tudo... É uma mentira, né? Não é assim que acontece. A gente escolhe as coisas por praticidade, por facilidade, por preço, pelo momento, pelas nossas condições emocionais. Então, a gente precisaria atuar em políticas públicas que envolvem, inclusive, taxação de alimentos que são hiperpalatáveis. Desde que você dê acesso a outro tipo de alimento. Desde que você... Exatamente. Então, assim, você tem que também dar acesso às frutas, legumes e verduras, a alimentos com maior teor de fibras, aos alimentos in natura. Então, precisa ser uma rede que é difícil de ser mexida. Né? Eu fiz uma intervenção uma vez em Itaquera, durou quase 2 anos, e aí as pessoas relatavam para mim, pô, sério? A gente fica quase 3 horas e meia por dia no e você quer que eu vá para a cozinha quando eu chego e eu tenho que... Então, ou que eu faça atividade física. É o que você falou, né? A decisão, ela não é tomada por conta de uma coisa. Você tem um contexto que te leva a uma coisa mais prática. O nosso cérebro, ele sempre quer pagar o menor preço para executar alguma tarefa. E aí vem um momento que eu acho que é único aqui, que pelo menos eu vivi, que é de aparecem uma série de medicamentos, atuando meio que na mesma via, mas com um efeito muito grande na redução de peso e de gordura. Como que atuam esses medicamentos? Como você enxerga essa classe de medicamento no tratamento da obesidade? Olha, eu sei que há muitas pessoas, porque eu sou nutricionista, né, e bacharel em esporte, mas, e às vezes quando nós somos profissionais do estilo de vida, não sei se você quer falar nesse formato, muitas pessoas acham que nós temos um grande preconceito contra qualquer tipo de medicamento e tratamento que não seja mudança de estilo de vida. E eu acho que isso não pode mais acontecer no momento que a gente vive hoje. Então, a gente entender que basta uma pessoa querer comer menos e se exercitar mais e ela vai perder peso, emagrecer e vai dar tudo certo, é uma pessoa que ainda está no mundo da fantasia. Então, a gente sabe que não basta. Então, claro que tratamentos não basta para algumas, para muitas pessoas. O que eu estou te falando é o seguinte, isso que você falou é perfeito, eu concordo muito, mas a gente vê em mídia social, que é uma maneira de se ter informação hoje, exatamente isso que você falou. Que basta ter força de vontade, que vai dar tudo certo. Se você não tem, você é meio fracassadão. Exatamente. E você vê como isso é contraproducente. Então, a pessoa, ela se culpa mais uma vez. Então, eu não sou capaz. E aí, eu fujo do tratamento mais ainda. Ou seja, a gente vai afundando cada vez mais. E isso é o estigma da obesidade. Né? Então, quando eu tiro esse preconceito e entendo que não basta a força de vontade do acesso ao tratamento para as pessoas, o mundo pode melhorar nesse sentido, né? Do tratamento da obesidade. Esses novos medicamentos, eles são medicamentos que nunca houve efeitos
efeitos tão importantes com medicamentos considerados, chamados hoje, né, de medicamentos anti-obesidade, numa perda de peso que ela é expressiva. E emagrecimento também, não só perda de peso, como o emagrecimento, que é a perda de gordura. Então, eu vejo com bons olhos, tenho que ver com bons olhos a chegada desses medicamentos, desde que eles sejam bem utilizados. Aí acho que é um ponto-chave. Que eu queria te perguntar. Um dos laboratórios que é fabricante desses medicamentos, ele me procura e fala assim, precisamos fazer um trabalho de conscientização nas pessoas, porque a gente tem estudos aqui do próprio laboratório que 9 meses após interromper o uso desse medicamento, 100% das pessoas ganham peso e a maioria retorna ao peso inicial ou até mais. É importante entender que esse medicamento, ele é muito bom, ele age bacana, mas que é preciso você associar com outras coisas, que seria, enfim, às vezes a pessoa tem compulsão, come por algumas coisas, você teria que fazer uma atividade física para minimizar a perda de massa muscular, melhorar, enfim, a qualidade nutricional, de repente, da alimentação. Como que você vê esses outros aspectos que vão ajudar nesse tratamento junto com o medicamento? É legal você perguntar, isso foi muito discutido. Eu acabo de voltar do Obesity Week, foi lá em San Antonio, no Texas, e muito se falou sobre esses medicamentos, sobre mudanças de estilo de vida que devem acompanhar o uso desses medicamentos, e digo mais, da necessidade de não separar esses medicamentos. Então, o que se tem visto hoje, pelo menos do que se viu muito ali, dos estudos que nos foram apresentados, foi isso, que não é para ser um medicamento de curto prazo. Pelo menos para algumas pessoas ou para muitas delas, provavelmente. Então, são medicamentos que atuam em mecanismos de saciedade, sobretudo. Então, são os que a gente chama dos análogos ali das incretinas, né, de GLP-1. Então, a grande atuação, claro que há atuações periféricas, mas aparentemente a grande ação dele é lá no cérebro. Então, levando a maior saciedade daquela pessoa. E aí, a ideia é que você comece com doses baixas, vá aumentando e encontre ali uma dose que seja ideal e que seja, é claro que os estudos de segurança eles estão vindo, eles estão acontecendo, essas medicações elas são muito novas, mas tudo indica que não serão medicamentos de curto prazo. E aí, obviamente, que a gente precisa desses estudos de segurança de longo prazo, que eles vão vir aí junto com a utilização desses medicamentos. E essas são algumas perguntas que estão tentando chegar numa resposta. Exatamente. Se existe uma dose de manutenção segura, por quanto tempo? E não achar também, isso eu vejo muito, que é a solução, né, de todos os problemas. É difícil, porque todo medicamento tem efeito colateral, e eles não são diferentes. Então, e para uma pessoa sim, para outra não, né? Exato. Não, aí cada um vai responder de um jeito, mas eu acho que é sempre uma discussão difícil, porque tem um efeito bacana, parece que é um medicamento que é de longo prazo, efetivamente, precisa ser acompanhado por uma mudança de estilo de vida no sentido de garantir os nutrientes necessários ali. Tem pessoas que param de comer, então precisa se abaixar a dose, precisa garantir o consumo de proteína adequado para tentar diminuir a perda de massa magra. Por que se perde muita massa magra? Porque perde peso muito rápido. Então, isso não se sabe se é só isso, mas aparentemente é uma das explicações. Então, muito se discute sobre como minimizar a perda de massa muscular e massa magra com o uso desses medicamentos. Os relatos são de melhora de função muscular quando essas pessoas perdem essas quantidades de 15% do seu peso, 20%, mas ninguém olhou ainda para o músculo para saber exatamente o que está acontecendo ali. Então é tudo muito novo. E tudo tem sido bastante discutido. Eu acho maravilhoso que esses medicamentos estejam chegando, mas eu acho que muita cautela precisa ser tomada no sentido de adequar as doses, adequar a capacidade das pessoas tomarem pelo tempo que seja necessário para que elas tenham esses ganhos. Sempre fazer exercício junto, porque a perda de massa magra ela é grande, então a gente precisa cuidar disso e não tomar se não for necessário. Eu acho que esse seria se você quer perder 5 quilos por estética, não tome esses medicamentos. E o que eu ia falar é o seguinte, só para completar, sempre prescrito por um profissional habilitado, né? Não ficar tomando aí, que eu vejo o pessoal comprando genéricos, né? Que a gente nem sabe se... Fabi, super obrigado, queria muito agradecer, sou mega fã, você sabe disso. Foi uma aula aqui, tenho certeza que as pessoas agora têm mais informação para tomar as suas decisões. Obrigado. Eu que agradeço.